Retomando o estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo número 8, Bem-aventurados os puros de coração, pecado por pensamento e adultério, a partir do item número 5 deste capítulo. Nós vimos no nosso encontro anterior o item que fala sobre vinde a mim os pequeninos, deixe vir a mim os pequeninos, e agora então entrando nessa segunda parte. Kardec faz o uso dessa passagem do Evangelho, inicialmente, como o próprio nome fala, pecado por pensamento e adultério, mas ele utiliza essa ideia como base para trazer para nós uma reflexão mais abrangente sobre o pensamento de um modo geral, que é um tema para nós que na teoria é sempre bastante explorado dentro da doutrina, quando nós falamos, por exemplo, sobre a prece, quando nós falamos sobre as obsessões, quando nós falamos sobre a lei de atração, a simpatia e a antipatia. Todos esses temas são estudados dentro da doutrina, tendo como ponto de partida exatamente as energias geradas pela mente, que naturalmente se refletem como pensamento, atuando sobre os fluidos e tudo mais. Então é interessante utilizarmos essas informações que a doutrina espírita nos passa para entendermos a fisiologia de uma série de fenômenos com os quais nós nos deparamos, mas que muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, nós não damos o valor, exatamente porque é algo tão natural, é algo tão comum que nós pouco nos importamos. Mas ele acaba se tornando um instrumento bastante poderoso a partir do momento em que nós conseguimos ter um domínio e, a princípio, intelectual, dentro das nossas limitações naturalmente, e depois um domínio prático para daquilo que nós emanamos do nosso pensamento. É muito interessante porque quando nós nos alimentamos, nós separamos ali um alimento, normalmente que tem ali uma característica de sabor, de visual, de cheiro, que acaba nos atraindo de alguma forma, e então nós sentimos aquele desejo e nos alimentamos então devidamente. Esse alimento então ele é mastigado, ele é processado com as enzimas, depois ele vai para o nosso aparelho digestório, passa por todo o processo de metabolismo e o nosso corpo então é nutrido. Mas para nós isso pouco importa. O que importa é a fome que nós sentimos, é a vontade de comer alguma coisa e depois sentir a satisfação de ter realizado aquele desejo. Então tudo aquilo que acontece a partir do momento em que esse alimento é ingerido, nós simplesmente ignoramos. Porque para nós não faz muita diferença desde que funcione. Se funciona, tá bom. A mesma coisa acontece com a sede, a mesma coisa acontece com o sono. Nós sentimos aquele sono arrebatador vindo do cansaço. Nós pouco nos importamos qual é o efeito neurológico que o sono provoca em nós, naquele momento de repouso, naquele momento de descanso, tanto físico como psicológico. O importante é que nós dormimos e acordamos e pronto. E da mesma forma também, o fato de nós caminharmos, ficarmos em pé, temos uma corrida, nós pouco nos importamos qual é o conjunto de músculos que trabalha para que essas ações sejam praticadas. Uma criança faz isso inconscientemente, ela começa a dar os primeiros passos, ela come, ela dorme e tudo mais, sem nenhuma importância para a forma, ou para o funcionamento do seu organismo diante,
para realizar esse feito. Quando nós falamos então sobre o pensamento, isso tem o mesmo princípio fundamental. Utilizando, por exemplo, conhecimento biológico a respeito do metabolismo que o nosso corpo realiza com o alimento, nós somos capazes de começar a ser mais seletivos com relação à nossa dieta, sabendo exatamente o efeito que o açúcar, o efeito que a gordura, o efeito que os carboidratos, que as vitaminas e proteínas e tudo mais, tudo isso provoca no meu organismo. Eu, para ter uma vida saudável, eu então escolho os melhores alimentos. E eu acabo depois ou reduzindo ou até mesmo abolindo os alimentos que para mim de alguma forma são nocivos. A mesma coisa acontece com o sono. Começo a ter uma consciência maior desse processo fisiológico e aí eu começo a dormir com mais equilíbrio, começo a reservar um horário mais tranquilo, condições mais favoráveis para que eu tenha um sono tranquilo, porque eu sei que isso vai ser para mim mais eficiente no meu refazimento. A mesma coisa com o meu corpo físico. Fazer exercícios, ter uma vida ativa para que o meu corpo funcione adequadamente. Tudo isso parte do princípio de que eu começo a ter um entendimento sobre o funcionamento do meu corpo. Então, agora entrando nessa questão do pensamento, propriamente dito, quando nós compreendemos então que a nossa mente ela é capaz de gerar essas energias, isso nós não compreendemos ainda. O que nós sabemos, por exemplo, hoje, é que os cientistas que trabalham com neurociências procuram compreender de que forma que o cérebro trabalha na produção desses pensamentos. Então nós já vimos reportagens que foram passadas, que foram veiculadas, mostrando, por exemplo, que regiões do nosso cérebro produzem determinados tipos de pensamento. Então colocaram pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética e aí então em frente ao monitor, essas pessoas começaram a receber estímulos com imagens tranquilizadoras, imagens eróticas, imagens que provocam nojo, repugnância, imagens que provocam raiva, e eles começaram a mapear qual é a região do cérebro que produz tal imagem, tal pensamento. E através desses estudos, então, eles entenderam a fisiologia cerebral. Mas, então, restrito ainda apenas ao nosso corpo físico, não são, os cientistas na atualidade, não são capazes de compreender o funcionamento da mente. Eles estão estudando o funcionamento do cérebro. Tanto é assim que, embora hoje nós tenhamos cientistas, profissionais que trabalham na área da saúde, estudando a mente, essa mente nada mais é do que um efeito do cérebro. Isso porque nós vemos que, se por acaso o indivíduo morre fisicamente, a princípio, dentro da visão da nossa ciência tradicional, o indivíduo simplesmente deixa de existir. Não existe o pensamento extracorpóreo, não existe a alma, não existe o espírito, não existe essa realidade fora da matéria. Então a nossa ciência hoje se restringe aos fatos. Fatos que são coletados a partir da observação e a partir da análise dos equipamentos. Então hoje nós temos profissionais e cientistas que trazem as suas crenças pessoais, acreditando, por exemplo, que quando você morre você vai para o céu, ou você continua vivo e tal. Mas, dentro dos padrões científicos com os quais eles trabalham, a mente se restringe a um efeito, a um fenômeno do cérebro. Então, a única forma de nós entendermos isso é exatamente através dos resultados de exames que são realizados. Mas então, surge a doutrina espírita, trazendo para nós mais elementos para compreendermos a forma de que a mente funciona. Assim como também a doutrina espírita, nós temos a parapsicologia, que foi criada ali no início do século XX,
quando começaram a fazer estudos a respeito da força do pensamento, atuando principalmente sobre a matéria. Então nós tivemos ali a telepatia que foi observada. A gente lembra que tele quer dizer distância e patia significa essa afinidade de pensamento. Então tivemos a telepatia, tivemos a telecinesia, cinesia quer dizer movimento, portanto, movimento à distância. Tivemos outros tantos fenômenos que foram observados. E aí foi necessário então se criar uma nova linha filosófica e também científica para poder estudar esses fenômenos, para entender exatamente de que forma que o cérebro trabalha, de que forma que essas energias emanadas por esse cérebro atuam sobre a matéria. Então nós tivemos a parapsicologia, nós tivemos a própria doutrina espírita hoje também fazendo estudos profundos sobre isso, principalmente naquele núcleo criado por profissionais da área de saúde, principalmente da medicina, como a Associação Médico Espírita, que faz Associação Médico Espírita. Então, que realizam estudos para entender de que forma que o cérebro trabalha, mas principalmente de que forma que o cérebro recebe os estímulos da mente e não o contrário. Porque a ciência tradicional coloca o cérebro como ponto de origem dessas energias. Já a doutrina espírita começa a compreender a mente como fonte dessas energias. Então o pensamento é gerado na mente e atua sobre o cérebro e se manifesta na matéria. A ciência faz o contrário. É o cérebro funcionando que produz então a personalidade, produz os sentimentos, produz as emoções e produz também as próprias ideias. Dessa mesma forma, nós lembramos que no caso, por exemplo, de Albert Einstein, que depois de desencarnado, teve o seu cérebro fatiado. Ele doou o seu corpo para a ciência, e aí então pegaram o cérebro, fizeram fatias para entender exatamente o que existe de tão especial no seu cérebro para que ele se tornasse um gênio. Então a ciência, mais uma vez, procura as ideias, da fonte das ideias na matéria, e não fora da matéria. Então nós vemos que, estudando sobre esse tema, claro que a gente está fazendo aqui uma abordagem bastante superficial, porque não é uma área que a gente domina, haveria necessidade de nós termos estudos acadêmicos a esse respeito, temos estudos práticos para entendermos exatamente de que forma funciona, muitas vezes até sendo profissionais da área, para termos uma compreensão mais clara sobre tudo isso. Então nós fazemos aqui, claro, uma abordagem superficial para observarmos a complexidade que esse tema traz para todos nós, mas que mesmo sendo complexo, nós podemos compreender os seus efeitos. Então, para nós que somos espíritas e não somos esses profissionais, nós conseguimos aprender com essa parte teórica e, consequentemente, também com as próprias observações. Que nós entendemos que a mente produz essas energias. Depois nós entendemos que essas energias atuam sobre os fluidos. Esses fluidos, então, são impulsionados para provocar determinado tipo de efeito, seja sobre a matéria, seja sobre outras mentes, que pela lei de sintonia acabam então se encontrando e provocando efeito uma sobre a outra. E quando se fala em sintonia, importante nós lembrarmos, nós não falamos de afeição. A sintonia significa que eu penso com determinada qualidade e, por consequência, sofrerei o efeito ou provocarei o efeito em outra mente que pensa com a mesma qualidade, que pode ser positivo ou pode ser negativo. O Zé colocou para nós, William Crookes estudou a força do pensamento com o médium Daniel Douglas Home, né? O detalhe é que quando os estudos que eram realizados naquela época, eles eram ainda bastante restritos, apenas à teoria, apenas ao campo das observações. Hoje nós temos equipamentos, principalmente a partir do desenvolvimento da tecnologia, da energia nuclear e tudo mais, nós tivemos ali criação de equipamentos que puderam explorar o cérebro de um modo muito mais detalhado fisicamente
e até mesmo energeticamente, como é o caso, por exemplo, da eletroencefalografia. Entender que o cérebro produz energia elétrica, e essa energia elétrica é registrada por esse equipamento, por esse aparelho. Né? Exatamente, né? Então, nada de dados, mas certamente a percepção, a sensibilidade desses cientistas, dos homens daquela época, já percebiam que havia algo que merecia ser estudado. Kardec, por exemplo, estudou os espíritos a partir das observações. Outros cientistas estudaram o pensamento a partir das observações. E depois foi através do resultado dessas observações que foi criada, então, a própria parapsicologia, como eu falei para vocês. Então, por que ela foi criada? Porque havia necessidade de concentrar a atenção e utilizar uma metodologia para entender exatamente como tudo isso funciona. Você não pode fazer um estudo aprofundado de um determinado tema se você não criar uma estrutura para poder observá-lo. Daí então que nós começamos a ver, nesse caso, a parapsicologia, né, que tinha outros nomes anteriormente, mas na atualidade o que interessa para nós é esse. Nós vemos então pessoas que começaram a se interessar em estudar mais aprofundadamente e a então utilizar essa metodologia oferecida por essa nova cadeira, né, ou por essa nova escola filosófica. Mas enfim, por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque quando eu comentei com vocês sobre o funcionamento do nosso organismo, em algumas de suas diversas ações, na digestão, no sono, no funcionamento físico, poderíamos acrescentar, por exemplo, a própria gestação, época de carnaval chegando, a publicidade em torno da sensualidade, em torno do erotismo, tudo isso acontecendo na mídia com naturalidade. Nós vemos, por exemplo, distribuição de preservativos, campanhas contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso nós vemos que os órgãos públicos, nesse caso, procuram esclarecer as pessoas para que elas, embora desejem ter determinado tipo de comportamento, se precavenham para evitar as consequências. Mas mesmo assim nós agimos instintivamente sem nenhuma preocupação se vai ter algum tipo de doença, se vai ter uma gravidez indesejável. Então nós vemos como é a nossa vida instintiva e como nós modificamos o nosso comportamento a partir do esclarecimento. Alguém que compreende e que tem essa certeza dos riscos provocados por esse tipo de comportamento, ela vai ou modificar a sua conduta, embora queira praticá-la, ou vai evitar que isso aconteça para não sofrer as consequências. Então tudo isso vem através do esclarecimento. Então, para nós analisar a matéria, ela é muito mais fácil, porque são elementos palpáveis para todos nós. São consequências claras. Se você não se alimenta bem, você sofre. Se você não toma os cuidados nas práticas sexuais, você sofre consequências. Se você não toma cuidado com o seu corpo físico, você sofre as consequências. Mas e o pensamento? Olá, André. Bom dia, pessoal que chegou. E o pensamento? Quais são exatamente os resultados claros e práticos que nós podemos observar, e imediatos também, de uma ação do pensamento? Nós simplesmente ignoramos, pelo fato de ser algo absolutamente abstrato para nós. Não é algo concreto. E essa abstração faz com que nós simplesmente ou ignoremos essa realidade, ou negligenciemos, ou a negligenciemos. Portanto, nós observamos que a nossa vida, dentro desse campo mental, ela é absolutamente primitiva. A forma de nós vivermos. Então, ao estudarmos, por exemplo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esse aspecto moral do pensamento, falando sobre o pecado por pensamento, o adultério e outros tantos tipos de ideias que são produzidas nos dias atuais, estudando moralmente, tendo como base o entendimento mais técnico, nós certamente também podemos modificar as nossas condutas. Aí nós fazemos uma dieta da nossa digestão, uma dieta
das nossas ações, uma dieta dos nossos pensamentos. Porque isso é necessário para que nós tenhamos uma vida não apenas fisicamente saudável, mas mentalmente saudável também. Principalmente compreendendo esse campo mental que nos envolve e todas as consequências que existem nessa relação, nessa interação entre as pessoas. Porque nós falamos da mente, mas, como eu tinha falado para vocês, a mente produz ideias, a mente produz sensações, produz sentimentos, produz emoções. E, portanto, nessa relação que existe entre todos os seres encarnados, ou os seres vivos principalmente, dentro dessa condição humana, nós vemos que o pensamento interfere constantemente uns sobre os outros. Daí então, estudando tecnicamente e estudando moralmente, nós conseguimos ter uma vida certamente saudável, tanto fisicamente como mentalmente também. Sem falar principalmente da questão da somatização das ideias que nós produzimos. Somatizar significa provocar efeitos físicos sobre o nosso corpo, por exemplo. Então eu produzo uma ideia, essa ideia começa então a interferir ou afetar o meu corpo físico e ele sofre as suas consequências. Daí então que nós vemos a psicologia, a psiquiatria, as clínicas de um modo geral, clínicas médicas principalmente, que vemos que muitos pacientes chegam num hospital, num ambulatório, num consultório, apresentando doenças que nada mais são do que efeitos de seus pensamentos. E aqueles profissionais já habilitados nesse tratamento mais humano, nesse tratamento mais global, a primeira pergunta que ele faz para a pessoa é: como é que está a sua vida? Antes de perguntar que remédio você toma, qual é a sua doença? Porque entendendo exatamente as condições mentais, emocionais, psíquicas daquela pessoa, ele começa também a compreender a origem daqueles sintomas que são provocados. Claro que isso hoje é infelizmente algo que nós não vemos com frequência, mas para quem já viu, como eu já tive a oportunidade de ver, o médico preocupado em conversar com o paciente do que simplesmente analisá-lo como um organismo vivo. E nessa conversa começa então a detectar os seus efeitos. O Zé colocou para nós na criminologia, a simples cogitação criminosa não caracteriza crime, nem tentativa. Posso pensar em te matar. E até isso confessar que não caracteriza o crime, nem tentativa. Exato. Isso porque no mundo físico o que interessa para nós são os seus efeitos. São os resultados concretos. Agora, quando nós começamos a entender esse mundo sutil, que é o que a gente chama, o mundo espiritual, esse mundo invisível que nos envolve, mas que nos afeta de uma forma bastante intensa, aí então nós percebemos que, embora eu não produza um resultado concreto, a produção mental provoca sobre mim um efeito bastante drástico, bastante danoso. Mas vamos lá então. Eu vou ler para vocês aqui o trecho, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós entendermos então a questão moral. E a partir dessa questão moral a gente vai então trazer para a nossa realidade e fazer uma comparação. Fernando colocou: seria o caso de ser tudo energia, os sentimentos bons e ruins afetando o organismo. Não tenhamos dúvida disso. Só que, como eu falei para vocês, Fernando, a gente simplesmente ignora esse mundo sutil, esse mundo das ideias, esse mundo do pensamento, porque pelo fato de nós estarmos encarnados, pelo fato de nós vivermos em função dos sentidos que o nosso organismo possui. Nós só damos valor, por exemplo, para aquilo que é para nós percebido pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar e pelo tato. E o nosso organismo, com todas as suas ramificações nervosas, trazem para nós aqui sensações de dor, sensação agradável, de frio, de calor. Então, que nada mais é do que o tato. Então, na verdade, nós só valorizamos aquilo que pode ser percebido por esses sentidos. Mas aí então nós temos aquilo que no mundo esotérico é chamado de sexto sentido. Porque os 5 sentidos são 5 sentidos materiais.
O sexto sentido já é um sentido imaterial. Só que pelo fato da ciência não poder comprovar tecnicamente a presença dessa percepção extracorpórea, fora da matéria, ela é simplesmente vista no campo das crenças, no campo da fantasia, no campo das crendices, né, de modo geral. Mas o fato de nós não termos como provar não significa que ele exista. Tanto é assim que nós percebemos claramente o seu efeito. Nós vemos que a psicologia e a psiquiatria, a psicologia principalmente, foi uma nova ciência criada para estudar a mente, não para estudar a matéria. E estudando a mente, isso mostra para nós claramente que é uma realidade. Então começaram a fazer o quê? A estudar através das observações. Você observa o comportamento de um paciente e deduz qual é exatamente a sua causa. E começa a trabalhar com essa causa. Mas qual é o material que você tem? Qual é a matéria, o resultado concreto daquilo que você está observando em termos de comportamento? Simplesmente não se tem. Uma pessoa que passa por uma depressão é capaz de você, através de exames bioquímicos, você detectar a presença dessa anormalidade, dessa anomalia. Mas muitas vezes você não percebe. Doenças, por exemplo, que as pessoas têm. Insegurança, medo, como é que você vai comprovar isso quimicamente, comprovar isso através de um exame radiológico, um exame laboratorial? Não é possível. Então, para nós, no nosso cotidiano, a menos que isso provoque um efeito muito impactante na vida de alguém, nós simplesmente ignoramos. Tanto é assim que somente são tratadas as pessoas que apresentam sintomas de uma patologia. Mas até ela chegar nessa condição patológica, ela viveu a vida dela, muitas vezes, transtornos constantes, sem se dar conta que ela mesma foi a causadora disso pelo fato de pensar de um modo desequilibrado. Então, se nós conseguíssemos, assim como acontece hoje, né, você faz você opta por uma vida saudável, em termos de alimentação. Por que você faz isso? Você pode fazer isso inicialmente porque você teve um distúrbio alimentar, um distúrbio metabólico, e aí então você fala, o médico disse que eu tenho que fazer isso, eu começo a fazer. Mas se eu tiver consciência de que se eu tiver uma dieta saudável, eu vou conseguir prevenir uma série de doenças, eu começo então preventivamente a mudar meus hábitos. Começo então naquilo que nós conversamos no início. Começo a fazer exercícios, mudo a minha dieta, começo a ter um sono mais equilibrado. Tudo isso preventivamente, para que eu tenha uma vida saudável. No campo mental é a mesma coisa. Para que nós tenhamos uma vida psicológica saudável, é importante que nós façamos um trabalho preventivo também no campo mental. Mas para isso a gente tem que ter compreensão de como tudo isso funciona. A doutrina espírita nos proporciona isso. Nós conversamos sobre isso constantemente. Raros são os assuntos de que nós tratamos que não envolvam o campo mental e o campo moral. Só que quando nós tratamos disso especificamente, eu adoraria, Andréa, principalmente ter mais conhecimento sobre esse assunto. Quando nós vemos, por exemplo, esses congressos, principalmente os congressos da Associação Médico Espírita, nós vemos ali profissionais falando com conhecimento de causa. E aí então é aquela situação de você parar, ficar sentado com a boca aberta ouvindo as pessoas contarem situações que são para nós deslumbrantes. Então, lamentavelmente, a gente não tem conhecimento para isso. Mas esse pouco já dá para a gente ter uma ideia, pelo menos, da existência desse fato. Então nós podemos até não compreender como isso funciona de uma forma mais técnica, de uma forma mais profunda. Mas a partir do momento em que nós conseguimos detectar a existência e perceber, pelo menos, ainda que a grosso modo, a existência desses fatos, nós já conseguimos modificar as nossas vidas, os nossos hábitos. A Fraterna colocou, eu fiz um curso de controle mental que ensinava como lidar com a mente positivamente. Foi realmente muito aproveitável. O detalhe, Fraterna, é que esse tipo de curso, a gente pode dizer assim que são para aquelas pessoas que são mais zen. Né? Então assim, olha, eu gosto dessa ideia, eu gosto desse campo, então não é algo comum para todo mundo.
Essa questão do controle mental, não tenhamos dúvida disso, vai se tornar futuramente, a partir do momento em que a humanidade começar a ter uma compreensão mais profunda a respeito desse campo mental, a respeito da vida espiritual, nós teremos isso nas escolas de medicina. Não vai ser um curso esporádico que você faz. Você vai estudar anatomia e você vai estudar a questão da mente, como sendo uma matéria acadêmica. Mas para isso há necessidade, primeiro, de nós aprofundarmos o nosso conhecimento. Nós vemos muito isso na medicina oriental. A questão, por exemplo, do relaxamento, a questão da yoga, a questão do próprio tai chi, né, Andréa? Então nós vemos que são técnicas que vêm do Oriente. Lá, isso para eles é uma realidade. Nós temos, por exemplo, depoimentos de profissionais da área da saúde aqui do Brasil que vão estudar a medicina chinesa, ou mesmo a medicina japonesa, e inevitavelmente eles entram no campo mental e o campo das energias. E estudando acupuntura, e estudando técnicas de relaxamento, como sendo matérias acadêmicas. Não são cursos de extensão que você faz se você tiver interesse. Você estuda aquilo como sendo a base da sua formação profissional. Aqui no Ocidente já é diferente. Enquanto aqui no Ocidente se usa um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética e tudo mais, lá do outro lado eles estão usando ervas, estão usando agulhas, estão usando técnicas de controle mental, e naturalmente complementadas por esses estudos mais técnicos. Mas nós vemos que isso lá é uma realidade. A dieta muito mais saudável, hábitos muito mais saudáveis. Daí então nós pensamos assim, quer dizer então que lá eles pensam de um jeito e aqui pensam de outro. Qual é o jeito certo de pensar? Exato, Miriam, o remédio é a comida. Lá você tendo uma dieta saudável, você vai ter como consequência uma vida saudável. Então, na verdade, nós percebemos que estudando o espírito, estudando a mente e estudando o corpo físico, nós veremos então 3 elementos que começam a se tornarem conhecidos, mas aqui no nosso mundo nós percebemos assim. Se nós estivéssemos em frente ao mapa, nós veremos que de um lado estuda mais um aspecto, do outro se estuda mais um aspecto. Conforme a humanidade vai evoluindo na questão do conhecimento desses elementos, principalmente os elementos que estão fora da matéria, né, que o espírito, que é o princípio inteligente, e a mente, que é um elemento desse princípio, e os pensamentos, que são uma consequência desse segundo elemento, nós veremos então assim que esse mapa vai se tornar cada vez mais homogêneo. Todas as sociedades começarão a crescer a partir desse conhecimento. E, por consequência, tendo esse conhecimento, tendo uma vida mais saudável, moralmente o planeta também vai se transformar. Olha aí, então, a era da regeneração. Então nós percebemos que não são as pessoas não vão se tornar boazinhas para transformar o mundo de provas e expiações no mundo de regeneração. O entendimento a respeito desses elementos que regem nossas vidas trarão como consequência uma transformação moral. Então nós lembramos sempre, primeiro o homem evolui intelectualmente, depois ele evolui moralmente. Então, para que o nosso planeta se transforme moralmente, nós teremos que desenvolver conhecimentos sobre essas áreas que hoje são ignoradas. Então, vocês querem saber quanto tempo vai demorar para o nosso planeta se transformar moralmente? É só a gente lembrar quanto tempo vai demorar para as nossas ciências transformarem os nossos hábitos, principalmente os nossos hábitos mentais. Daí a gente vai ver o tempo que nós temos ainda, né, a distância que nós temos que caminhar para poder alcançar essa condição. A Angelina colocou, né, está sendo um exercício de paciência, a conexão do portal, que só Deus na causa, né? Tenha fé, isso é importante para controlar os nossos pensamentos, Angelina. A Rô colocou para nós, né, temos nosso auxílio Joana de Ângeles, né, todas as suas obras, incluindo a série psicológica. É um trabalho que é feito por Joana, Rô, é um trabalho inicial que ela está fazendo, né? Hoje nós temos, por exemplo, a associação
a ABRAP, né, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que trabalham de uma forma muito intensa em cima dessas obras. Mas dificilmente nós veremos a psicologia, de modo geral, pelo menos na atualidade, trabalhando essas obras, utilizando essas obras como base de uma terapia. Por que isso tudo? Se você pegar, por exemplo, a questão da depressão, tem um livro muito interessante para quem gosta de psicologia, de Joana de Ângeles, chamado Conflitos Existenciais. Nesse capítulo, nesse livro, nós temos cada capítulo tratando de um problema, não diria problema, mas de um distúrbio como resultado, né, de um desequilíbrio emocional, psicológico. Se nós lemos, por exemplo, o capítulo da depressão, ela fala da depressão na questão orgânica, ela fala da depressão na questão cotidiana da pessoa, das vivências que ela tem que provocam esse efeito negativo, mas ela fala também da questão reencarnatória. Como é que a psicologia tradicional, que não leva em consideração o espírito como um elemento a ser trabalhado, mas ele fala da mente daquele indivíduo, daquele organismo, como é que você vai tratar de um problema que tem origem em existências anteriores, sendo que você ignora essas existências? Então ela fala sobre a questão da obsessão, ela fala sobre a questão das reencarnações. Né? Então nós vemos assim quantas situações temos ainda para desvendar nesse campo espiritual que hoje as nossas ciências ignoram. Ignoram não por uma questão de ignorar propositadamente ou ignorar desprezando. Ignora no sentido de não conhecer pelo fato de você não ter elementos palpáveis para trabalhar. Porque o espírito, nós lembramos sempre, que ele é um elemento ainda tratado de uma forma muito mística. Se a gente lembrar, durante toda a Idade Média, e é importante a gente voltar no tempo para entender o porquê das coisas, nós veremos que principalmente na Alta Idade Média, lá naquele começo, né, antes das grandes navegações, antes do renascimento cultural, nós tínhamos ali as religiões dominando o mundo ocidental. E as religiões diziam: a ciência não tem vez, a ciência é coisa do diabo, só Deus que interessa. Quando a ciência conseguiu conquistar o seu espaço e ter liberdade para manifestar suas ideias, que foi exatamente a partir do renascimento cultural, ali no começo de 1500 alguma coisa, no momento em que a ciência começou a conquistar esse espaço, ela conquistou não de um modo harmônico, porque ela teve que brigar para isso. Então houve assim aquela aversão da ciência para a religião e da religião para a ciência. Então foram duas ideias que foram se desenvolvendo de um modo separado, uma não querendo saber da outra. E quando se interessava por um tema ou outro, era de um modo muito superficial. Que era o caso, por exemplo, das religiões, no caso a Igreja Católica daquela época, se interessar em estudar astronomia e modificar as suas concepções bíblicas, que falava que a Terra era o centro do universo, etc. e tal. No caso das ciências, ela ficou distante de um elemento que era essencial, o espírito. Lá, quando chegou a doutrina espírita pós-iluminismo, no começo, no meados do século XIX, nós tivemos ali a doutrina espírita se aproximando, falando, estudando como uma metodologia científica um elemento ignorado pela ciência, como é até hoje. Então ela ignora muito mais por uma questão de não ter um conhecimento técnico sobre isso, porque você só pode trabalhar, a ciência só trabalha em cima daquilo que é um fato. O espírito não é fato, portanto ele é ignorado. Ele é simplesmente uma questão da crença, do misticismo que eu falei para vocês. E o princípio inteligente, que é exatamente todos nós que somos espíritos, que estamos encarnados, esses elementos não são trabalhados pelo fato da ciência não se interessar a estudar, por não ter algo mais palpável. Mas hoje nós temos, por exemplo, na Universidade Federal de São Paulo, que é a antiga
Escola Paulista de Medicina, o Dr. Sérgio Felipe, que conseguiu implantar uma matéria chamada Medicina e Espiritualidade. Mas ainda assim, essa área, ela estuda muito mais a fé das pessoas e o resultado da fé sobre a sua saúde, sobre o seu psiquismo, do que estudar a existência do espírito. Não é medicina e espírito, é medicina e espiritualidade. Então, ainda estudando a questão da fé. Quando nós vemos assim, né, aquelas pesquisas que são feitas, 2 grupos, né, de amostragem, um grupo de pessoas religiosas, o outro grupo de pessoas que ou são religiosas não praticantes ou pessoas que simplesmente cultuam o ateísmo. E aí então analisando o efeito de cada forma de pensar sobre o seu organismo diante de uma doença. Ou então aqueles grupos, um grupo recebe orações, o outro grupo não recebe orações. Aí eles perceberam que aquele grupo que recebia oração, as orações acabavam tendo um resultado mais favorável, mas nada muito estrondoso. Tiveram uma discreta reação comparado com o grupo anterior. Então nós vemos que tudo é feito de modo muito superficial. Agora, nós temos ali os estudos, né, por exemplo, principalmente organizado, né, coordenado pelo Dr. Alexandre Moreira Almeida, que é coordenador do Núcleo de Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, fazendo um estudo, por exemplo, sobre médiums, já que ele é psiquiatra, fazendo estudos sobre experiências de quase morte. Então, vemos assim, esses estudos começando a se manifestar, mas para os cientistas mais tradicionais, esses cientistas que fazem essas pesquisas estão perdendo seu tempo. Eles poderiam dedicar os seus esforços de um modo muito mais objetivo para algo mais produtivo na visão deles, já que esse campo da fé não é algo que pode ser provado cientificamente. A Fatânia colocou no centro a apometria, trabalho o lado mental, para ajudar o sofrimento do ser que procura ajuda. A apometria também é um outro tema que vem sendo estudado por alguns grupos, espiritualistas especialmente, vem sendo rejeitado por outros. Também é algo novo que vem chegando, que talvez traga algum resultado positivo, alguma revelação num futuro próximo, assim a gente espera. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, no nosso texto. A gente está batendo muito papo e está lendo muito pouco, embora o assunto seja muito interessante. Lembrando, inclusive, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, no nosso livro Obras Póstumas, nós temos um capítulo interessante chamado Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Temos ali uma introdução, são várias páginas, são 20 páginas mais ou menos, sobre esse assunto. Kardec faz essa abordagem. Eu até queria ler para vocês alguma coisa aqui, mas só dessa segunda parte que fala sobre a fotografia e telegrafia do pensamento, naturalmente falamos sobre fotografia e telegrafia numa linguagem antiga, porque se fosse trazer para uma linguagem mais moderna, nós falaríamos sobre selfie do pensamento e WhatsApp do pensamento, Então a gente usaria uma linguagem mais moderna, mais atualizada. Mas Kardec naquela época tinha fotografia, tinha telégrafo e coisa e tal, então era uma coisa mais ultrapassada. Mas de qualquer forma, mostrando exatamente as imagens que são criadas e as projeções dessas imagens sobre o próprio indivíduo e sobre outras pessoas próximas. E aí fala sobre os fluidos, sobre as energias, sobre a mente e tudo mais. Então, dá para quem se interessar, é um estudo muito legal, que a gente inclusive já viu o estudo, já que nós já estudamos esse livro. Ali o Zé lembrou aqui, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Cérebro e Mediunidade. Está ali então a Cérebro e Mediunidade, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, lá no YouTube, Dr. Sérgio Felipe. Então vamos lá, ler aqui o nosso Evangelho. Kardec coloca então pecado por pensamento e adultério. Inicialmente, antes mesmo de começar essa leitura, mas agora saindo um pouco da parte técnica e entrando na parte moral, é muito difícil hoje
nós encontrarmos uma pessoa que poderia se colocar como sendo absolutamente saudável mentalmente. Porque quando uma pessoa saudável mentalmente é aquela que não passa por nenhum tipo de desequilíbrio emocional, nenhum tipo de desequilíbrio mental. Né? Mental no sentido das energias produzidas. E nós temos isso hoje, percebendo o porquê dessa raridade das pessoas que não passam por essas dificuldades, porque hoje nós temos estímulos chegando o tempo todo, pela televisão, pelo nosso cotidiano, são os aborrecimentos que nós passamos em nossas famílias, com os nossos problemas. Então, se nós pudéssemos visualizar as cargas mentais, as cargas energéticas que nós produzimos e emanamos da nossa mente em cada uma dessas situações, nós ficaríamos espantados. Aquela mente, por exemplo, que é bastante serena, sóbria, nós só encontraremos isso nos mundos mais elevados, onde esses efeitos do nosso primitivismo, do nosso egoísmo, já não existem mais. Então podemos dizer que os espíritos felizes são aqueles que vivem em plena harmonia com esse pensamento universal, com o pensamento de Deus. No nosso caso, nós até tentamos nos aproximar, mas não conseguimos pelo fato de nós recebermos, vamos dizer assim, sofremos essas distrações. Mas é uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão afetiva, é uma questão instintiva. São todas as situações. Você liga a televisão hoje, um telejornal, você raramente vai encontrar uma notícia que provoque em você um efeito positivo. Foi mostrado, por exemplo, aqui em São Paulo, no telejornal local, sempre às sextas-feiras tem um programa chamado Quadro Verde. Aí você assiste o jornal e você vê ali uma reportagem numa estufa de orquídeas, uma decoração com flores, uma residência, um local aqui na cidade que traga assim, uma paisagem bonita. Aí assim que acaba essa reportagem mostra 3 assaltantes mataram não sei o quê. E antes dessa reportagem, a água está faltando em São Paulo. Então você tem ali o desespero da falta de água, antes, a morte de não sei quem depois, e no meio você tem aquela notícia de umas flores que estão nascendo numa árvore no jardim da periferia. Ou então um grupo de voluntários que fizeram uma coisa muito bonita. Mas mesmo assim, embora você veja o voluntário trabalhando, você vê o voluntário trabalhando aonde? Em pessoas que estão doentes, em pessoas que vivem na rua. Então, constantemente estamos passando por isso. Daí, então, a gente coloca como ponto fundamental aquela orientação de Jesus, vigiai e orai. Essa vigilância não significa que você vai evitar o que aconteça, que alguma coisa aconteça. O vigilante, por exemplo, aquele profissional de guarda de patrimônio, ele vê as ameaças que estão à volta, mas ele trabalha para evitar que essas ameaças se tornem uma realidade. Então ele está preparado para evitar, por exemplo, a invasão no edifício, a invasão numa residência. Mas ele vê tudo acontecendo. Então quando Jesus fala a vigilância e a oração, significa que nós estarmos sempre atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta, mas trabalharmos arduamente para evitar que esses efeitos se manifestem. Isso é mais importante para nós. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Rô tinha colocado aqui, ela caiu agora, mas ontem no centro o palestrante comentou isso. As notícias ruins passam e repassam o dia todo. As notícias edificantes falam uma vez e olha lá. Então é aquela história de notícia positiva vira rodapé de uma página no final do jornal. Enquanto que as manchetes são sempre aquelas que trazem para nós as desgraças do nosso mundo hoje. Então dificilmente a gente vai conseguir encontrar alguém que viva esse equilíbrio pleno. Acabei de ler o que você colocou aqui, Rô. Então, raramente nós vamos conseguir viver um equilíbrio pleno. Nós não temos aquelas pessoas que dizem assim, olha,
eu quero viver um retiro espiritual. Inclusive agora, né, nós teremos durante o carnaval vários eventos que levam as pessoas a se distanciarem desse momento tão turbulento, moralmente, também vibracionalmente, que é, por exemplo, o carnaval. Aliás, lembrando que na sexta-feira agora, às 9 horas da noite, eu vou falar sobre inteligência na Sala Espiritismo Net Jovem, e no domingo, às 16h30, eu vou falar sobre o carnaval lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Tá? Então, vamos falar sobre isso. Então, nesse momento em que nós temos, né, o excesso do uso de substâncias, condutas imorais, comportamentos equivocados, nesses momentos de retiro, nós vamos então nos encontrar com pessoas que procuram esse ambiente com o mesmo objetivo. Nós teremos os organizadores que oferecerão esse, vamos dizer assim, de uma forma poética, esse alimento espiritual mais saudável, para que nós possamos então nos afastar dessas turbulências que acontecem à nossa volta. Só que nós temos 365 dias no ano. O retiro é de 3, 4 dias. Os outros 361, 362 dias continuarão sendo esse mundo que nós estamos vivendo. Exato, né, André? As pessoas estão se abastecendo para curtir esse momento de êxtase, de liberdade e de libertinagem também, sem se darem conta das consequências morais e das consequências também energéticas que isso provoca, psicológicas que isso provoca sobre nós. Então vamos lá. Pecado por pensamento e adultério. Kardec separou aqui uma passagem do capítulo 5 do livro de Mateus, versículos 27 e 28, naquele mesmo capítulo onde nós temos as bem-aventuranças. Então memorizem sempre isso. Mateus capítulo 5. Nós temos ali as bem-aventuranças que Jesus passa para nós. Antes de ler, que a Angelina colocou, mas você pode gostar do carnaval e não entrar em sintonia negativa. Iria ajudar pensando em coisas boas. O grande desafio, Angelina, eu concordo com você, mas o grande desafio é você não ser influenciada por isso. Porque se você vai num ambiente, é aquela história assim, eu não gosto de sujeira, mas eu vou andar perto daquelas pessoas sujas de lama e eu não vou me sujar. Você se garante que você não vai se sujar? Dada a nossa fragilidade, você vai ver alguma coisa que vai te aborrecer, você vai ver alguma coisa que vai te chamar a atenção, você vai ver alguma coisa que vai te atrair. Então é a mesma coisa assim, você fala para uma pessoa que luta, por exemplo, contra o alcoolismo. Aí você fala para ela assim, vamos lá na festa de casa, vai ter uma cervejinha ali, mas você fica no cantinho que isso não vai te fazer mal. A pergunta é, você garante que isso não vai fazer mal para ele? Então quando nós falamos sobre as influências do ambiente, as influências do meio, quanto mais próximos do foco desses desequilíbrios nós nos encontramos, mais efeitos nós sofremos. Então, as orientações, por exemplo, que nós damos, porque no atendimento fraterno, no trabalho que nós realizamos, é muito comum você encontrar pessoas que lutam contra o tabagismo, lutam contra o alcoolismo, lutam contra o erotismo, que são lutam contra vícios diversos. Então as pessoas falam, olha, eu preciso de ajuda. A nossa primeira recomendação, se afaste de todos os focos que provocam em você esses estímulos, esses efeitos. Você não gosta de bebida, mas você frequenta o ambiente. Você não gosta de erotismo, mas você assiste a programas, você vai no computador. Você não gosta, você luta contra o vício das compras, mas você adora frequentar um shopping center. Então, na verdade, é uma reclusão que você tem que fazer para se distanciar disso, para que você possa, pelo menos nesse início, se estabelecer, né, ou se equilibrar, se fortalecer, para depois você voltar para a sua rotina normal, sem sofrer esses efeitos. É muito difícil, né? É aí que vamos perceber o nosso aprendizado, né, em que ponto está. Então, raramente nós vamos conseguir sair assim, impune desse efeito. Né? Mas, claro,
que nós falamos assim das diversas graduações. Quando nós falamos assim no carnaval, não significa que você vai entrar na farra do carnaval. Mas mentalmente você sofre aqueles efeitos. E se a vigilância é você se manter em pleno equilíbrio, o fato de você não estar em equilíbrio, você sofre esses efeitos. Vamos aqui então para o nosso texto para a gente entender. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo, nessa passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. A verdadeira natureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa o mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então nós vemos inicialmente que quando ele fala sobre adultério, foi aquela passagem, né, que foi citado no Antigo Testamento, lá nos 10 Mandamentos, depois Jesus reforçou, mas ele fala assim, você pode até não praticar o ato, mas o fato de você desejar praticá-lo, você já cometeu esse adultério. Mas, muito mais do que restringir esse pensamento no adultério, nós podemos estendê-lo para o preconceito, para o sentimento de ódio, para o sentimento de inveja, para o sentimento de revolta. Nós falamos, por exemplo, durante o carnaval. O carnaval não me afeta, mas no momento em que você liga a televisão e você vê a imagem de um corrupto, você sente o ódio no seu coração, a revolta dele ter feito aquilo. No momento em que você sai na rua e você encontra uma pessoa e essa pessoa provoca em você um mal-estar, então na verdade nós temos estímulos de todos os lados. De acordo com as nossas tendências, nós sofremos mais ou menos efeitos dependendo do tipo de estímulo. Então aquilo não me incomoda, mas aquilo outro me incomoda. Então na verdade as nossas provas mais difíceis são aquelas que provocam as nossas fraquezas, não aquelas que nos estimulam nas nossas fortalezas. Então imaginando exatamente que nós somos essa imagem de um castelo rodeado com grandes muros, o ataque virá no ponto mais frágil, não vai vir no ponto mais fortalecido. Então nesse caso os nossos pensamentos sempre serão produzidos com mais intensidade diante daquelas tendências negativas. Então, o erotismo não me incomoda, o uso de substâncias não me incomoda, mas quando eu vejo um corrupto na televisão, isso me sobe o sangue. Não é assim que a gente fala? Quando eu vejo uma pessoa que me incomoda pelo seu modo de viver, seja, por exemplo, uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que é negra, uma pessoa que é estrangeira, uma pessoa que é isso, eu posso não ter nada com um ponto, mas no outro ponto eu acabo sofrendo tudo isso. E essa é uma característica nossa. Então, essa vigilância, ela depende também do autoconhecimento. Porque quando uma empresa de segurança ela é contratada para prestar um tipo de serviço, a primeira coisa que os consultores fazem é exatamente analisar toda a estrutura que eles deverão proteger, quais são os equipamentos que devem ser instalados, quais são os pontos de ameaça, qual a quantidade de funcionários e tudo mais que vai precisar ser deslocado para poder fazer aquele trabalho. Então é preciso fazer o quê? O conhecimento do local, para depois você estabelecer a estrutura. No nosso caso mental é a mesma coisa. Primeiro nós temos que estabelecer exatamente o nosso conhecimento, entender exatamente quem nós somos, de que forma nós pensamos, que é realizar o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu já começo então a tomar medidas
se não forem necessariamente preventivas, né, ou melhor, se não forem efetivas para combater o mal, elas são preventivas para evitar que esse mal se instale. Então cada um de nós deve se conhecer, e esse conhecimento deve ser sério. Porque a gente sempre tem aquele charminho, né? Ah, eu sei que eu sou assim mesmo. Sabe e está fazendo essa carinha de dengo por quê? Sabendo que você acabou de detectar aquilo que existe de pior dentro de você. Se você detectou, é exatamente dentro de você, no silêncio da sua intimidade, que você vai travar o seu maior combate. E é o mais difícil de todos, porque ninguém está percebendo. Se você faz alguma coisa e alguém te critica, você já começa a ficar um pouco mais contido. Então você está num ambiente e você adora falar palavrão. E tem gente que adora, né? Só que sempre tem alguém que fala assim, olha essa boca, olha aí sua boca suja, não sei o quê. Aí ele fala assim, perto daquela pessoa eu não falo mais também. Mas no pensamento dele, já que ninguém está vigiando, ele está soltando cobras e lagartos. É igual aqueles desenhos que colocam todos aqueles caracteres estranhos para simbolizar o que ele está dizendo. Né? Angelina colocou, né? Resistir ao frevo é um esforço sobre-humano. Angelina, quando nós falamos na diversão, quando nós falamos na alegria sincera e pura, ela é sempre muito saudável. Eu me recordo até de uma passagem do Antigo Testamento, em que, inclusive esse tema, ele foi abordado no filme Footloose, década de 80, vocês devem se lembrar, em que jovens queriam realizar uma festa de alegria, aquela de músicas e tal, e o pastor da cidade, que era uma cidade pequena, ele era muito radical, e ele proibia isso tudo. E aí então a comunidade queria debater, né, a possibilidade de realizar esse fenômeno. E aí então a filha do pastor, que era uma das protagonistas, que estava doida para participar da festa, ajudou então o jovem que veio de uma cidade grande que queria organizar tudo isso. E passou para ele exatamente um trecho da Bíblia que mostrava as pessoas comemorando, celebrando exatamente por estarem na presença de Deus. Eu me recordo de uma passagem, me lembro muito pouco. Na época em que eu era da igreja metodista, isso lá há 20 e tantos anos, tem uma passagem do Antigo Testamento que diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito alegrias. Então essa frase, cantai ao Senhor um cântico novo, mostra as pessoas cantando, mostra as pessoas dançando, celebrando. Então na verdade, a arte, a alegria, é muito diferente do que você mostrar que espiritualmente você faz isso com o coração impuro, para poder viver a sensualidade, as sensações e tudo mais. Né? Lembrei exatamente, né? Rô lembrou aqui de Davi, cantava e dançava ao Senhor. Então, e do ambiente que você vai. Porque o fato de você gostar não significa que o ambiente que você frequente seja um ambiente saudável. Então é sempre importante você pensar, eu gosto de comemorar, eu gosto da alegria, e eu vou comemorar com pessoas que também têm essa mesma intenção. Aí sim você consegue utilizar, né, utilizar de uma forma saudável aquilo que tem de alegre dentro de cada um. Então nós vemos essa diferença que a música é uma beleza. Mas quais são as músicas que hoje estão sendo cantadas? Beleza, obrigado, menino. Quais são as músicas que hoje se cantam? Quais são as letras que hoje as crianças estão cantando? Eu tenho ouvido, por acaso, recentemente, muitas músicas que passam numa das rádios que eu ouço, músicas dos Mamonas Assassinas. Quem não se lembra dos Mamonas Assassinas? Talvez um dos fenômenos mais alegres que o Brasil já viveu. Isso na década de 1990. As crianças cantavam alegremente as músicas dos Mamonas Assassinas. Eles se apresentavam nos palcos com aquelas roupas engraçadas de heróis, de bonecos de pelúcia. Mas e as letras que eram cantadas? Letras não apenas eróticas, mas muitas vezes extremamente vulgares, mas mascaradas com a alegria. Nesse caso nós vemos que a pureza foi maculada pela
me fugiu a palavra agora, pelo primitivismo, não é essa palavra, mas ela serve. Então nós vemos assim, né? Não é algo negativo mesmo que eu queria colocar. Né? Então assim você vê que é algo puro aparentemente, que as crianças adoravam, a gente via crianças cantando letras que elas nem compreendiam, que na verdade traziam um tom bastante negativo. Né? Um preconceito permitido que diverte, além do próprio erotismo, que era uma realidade. Né? Então a gente vê assim que muitas vezes a gente se deixa levar. Eu gosto disso, eu não tenho intenção disso, mas muitas vezes pelo fato de estar junto, você sofre essa influência. E nós que estudamos a doutrina espírita, temos uma compreensão mais profunda, principalmente das influências espirituais. Imagina você estar no meio daquele grupo de pessoas com a intenção de se divertir junto à vulgaridade, e você está no meio. Aí vai passar um espírito perto e vai falar assim, eu não vou mexer com ela, porque a bonitinha está no meio de todo mundo, mas ela não está pensando nisso. Será que nós temos resistência para isso? Então essa vigilância é importante. Vamos ler aqui rapidamente, senão eu vou acabar terminando aqui o nosso estudo sem concluir a nossa ideia. Vamos aqui então, item número 7. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofre-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Quer dizer, eu pensar mal, mas o fato de eu não realizar, isso me traz algum prejuízo? Temos que fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo, e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma marcha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Aqui é interessante nessa colocação de Kardec, porque aquele provérbio popular fala para nós que a ocasião fez o ladrão. Se eu tenho tendência a praticar o crime, e eu não pratiquei esse crime porque eu não encontrei ninguém que fosse minha vítima, eu sou tão culpado como aquele que praticou. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu resisto firmemente a esse desejo e não quero praticá-lo, embora eu tenha vontade, essa minha luta me coloca numa condição mais elevada. Eu tenho vontade, mas eu tenho consciência que eu não devo e eu luto para não fazer. Posso até cair na tentação, mas a luta continua, é uma luta constante, que nessa luta eu fraquejei, mas na próxima eu posso vencer. Agora, se eu tenho a intenção e eu procuro oportunidades que me favoreçam a realização dessa intenção, eu sou tão culpado como aquele que praticou. Em resumo, diz Kardec, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Então isso daí já liberou geral. Né? Vou dar um exemplo pessoal, nada muito significativo. Tenho aversão a drogas, tenho aversão a bebidas alcoólicas. Significa que esses dois campos, para mim, não são nenhum tipo de ameaça, pelo contrário. Provocam em mim uma repugnância. Mas em outros comportamentos isso já não é tão simples assim. Aquela revolta, aquele desejo, aquela sensação, já são lutas que devem ser travadas. Então nós já conseguimos controlar esse ou aquele tipo de ideia, ou de sensação, mas outros ainda continuam. Então,
Aquele que se encontra plenamente dominado já é um espírito que já não vive mais aqui no nosso mundo. Basta a gente lembrar, lá no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo da segunda parte, Os Espíritos Felizes, nós lemos o depoimento daqueles espíritos, percebendo que eles conseguiram se elevar em todos os campos da existência humana. E por isso, é para eles a última existência aqui no mundo físico, aqui no nosso planeta. Porque já conseguiram controlar, conseguiram dominar tudo aquilo que o instinto traz como provocação. Mas muitos de nós estamos assim, maior luta num campo, menor luta na outra, outros já completamente dominados, estamos crescendo. Então esse é o primeiro ponto. Então, de novo aqui para nós. A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, Deus nos julga pelas nossas intenções. Esse é um pensamento muito forte dentro da doutrina, que mostra que você pode ou não realizá-lo. Mas a ideia que te move e a luta que você trava é o que vai fazer então a grande diferença. Então sejamos sempre vigilantes em tudo aquilo. Se alguma coisa me incomoda, esses dias eu conversava aqui em casa, esses programas jornalísticos que passam trazendo crimes e mais crimes e pessoas que adoram. Eu não perco adoro assistir aquele programa, adoro ouvir essas notícias. Se você sabe que aquilo é negativo e você sente prazer em viver aquilo, é hora de pensar numa reforma de ideias. Eu adoro ver filmes dessa natureza. Se você sabe que isso é negativo, é melhor mudar a sua natureza. Então, autoconhecimento, luta para a transformação, para depois alcançar então esse equilíbrio esse equilíbrio mental, ou esse, como é dito para nós aqui, pecado por pensamento. Fechando por aqui então, pessoal. Conseguimos aqui quase cravar o nosso horário, mas o que vale para nós então foi o conteúdo. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais tecnicamente a respeito dessa questão do pensamento, mais uma vez, lá no livro Obras Póstumas, Fotografia do Pensamento, é ótimo esse capítulo. Kardec traz para nós ali uma visão sobre, mais uma vez, sobre as energias, vibrações, sobre os pensamentos, sobre os fluidos, sobre os efeitos, sobre as pessoas. Então, é aquela história, a sua dieta será muito mais eficaz se você, graças a Deus, fraterna, será muito mais eficaz se você tiver conhecimento, tiver entendimento do que você está fazendo.